Hoje temos o prazer de receber como portador da mensagem para as nossas vidas o pastor Moisés. Pastor Moisés, nós o conhecemos, ele tem atuado de modo especial na capelania, junto aos hospitais, ajudando nesse momento de pandemia que estamos vivendo, ajudando as pessoas afetadas. Nós agradecemos muito. Na última sexta-feira ele esteve acompanhando o sepultamento do irmão Benedito, juntamente com o irmão Antônio Ezequiel, o irmão Márcio e o pastor Moacir. Então, temos a certeza, pastor Moisés, que Deus o conduzirá, Deus o continuará abençoando para nós nesta manhã, na entrega da mensagem. Que Deus abençoe. Renovo os meus cumprimentos aos amados irmãos, à igreja. Deixa eu tirar com calma isso aqui, depois a gente coloca. Mais uma vez, renovo os meus cumprimentos, com meu cordial bom dia a todos, a você que está assistindo em casa. Uma alegria estar aqui, ocupando esta tribuna, novamente para trazer o recado da parte de Deus para todos nós, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Por alguns minutos, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que Deus me deu, para, nesta manhã, tão importante para nós, que estamos prestando esse culto, falarmos um pouco da palavra do nosso Deus. Eu só comunico à igreja que à noite eu não estarei com os irmãos, já comuniquei ao irmão Reinaldo, eu vou estar na Igreja Batista Quarto Centenário, celebrando a ceia e pregando, porque eles também estão sem pastor. Então me convidaram para estar lá, colaborando com aqueles irmãos, à noite eu estarei naquela igreja. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Nós vamos fazer essa leitura, os irmãos poderão acompanhar. E a palavra que Deus deu ao meu coração para trazer à igreja é que Deus fala ao seu povo. Deus se comunica com o seu povo. Nós aprendemos que há várias formas de Deus se revelar ao povo. A palavra falada pelos profetas, a palavra escrita, e na revelação máxima de Deus em Cristo Jesus. Mas aqui o texto do livro de Josué, no capítulo 1 até o verso 9, nós vamos encontrar um desafio enorme na vida de Josué. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu com todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Deus amado, obrigado por estar em audiência com o Senhor, por nos receber na Tua casa, Senhor. Recebe agora a nossa adoração, nosso louvor, os nossos cânticos. E agora, Deus, ministra na Tua palavra aos nossos corações. Não seja a boca do pregador, mas a boca do Senhor através do Teu Espírito, ó Deus.
que assim fale conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Bom, apenas para nós contextualizarmos a história, eu sei que os irmãos estão lendo a Bíblia, eu também comecei a ler a Bíblia agora, depois de um bom tempo que eu não fazia uma leitura completa da Bíblia. Esse ano, aliás, finalzinho do ano passado, eu resolvi fazer uma leitura completa. O meu objetivo é ler a Bíblia em 6 meses. Então, eu já estou aí, terminei os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, terminei na sexta-feira. Eu estou correndo porque eu quero terminar a Bíblia em 6 meses e ler o Novo Testamento em grego também pela 3ª vez. E aí eu vou completar a 16ª leitura da Bíblia. E é tão gostoso ler a Bíblia porque ela nos ensina a cada dia que você lê. Porque é a palavra de Deus, é a lei que Deus deixou, é a orientação que Deus deixou para nós. Então, quanto mais você lê, mais você tem vontade de ler, mais você tem sede de ler. E é gostoso, faça isso, é bom. E no contexto da história que nós vemos aqui, nós temos aqui Josué, um grande nome, que está sendo colocado no lugar de Moisés, porque Moisés ele acaba de morrer. Moisés passou 40 anos no palácio, ele viveu 3 períodos de 40 anos, Deus trabalha com a história de Israel por 40 anos, períodos de 40 anos. Então, aqui nós temos que Moisés, ele nasce, vai para o palácio de Faraó, vive 40 anos, depois ele comete aquele homicídio, vai para o deserto, vive mais 40 anos, onde Deus prepara a vida de Moisés, e aí preparado, ele tira Moisés do deserto e manda de volta para o Egito, para um novo desafio, uma nova missão. Qual é esta missão? Levar o povo cativo por 400 anos de escravidão no Egito para uma terra prometida que Deus havia dado a promessa a Abraão. Era um desafio muito grande. Moisés tem 80 anos de idade, e pelos filmes que nós assistimos, não sabemos se essa realidade, ele está lá de cabelos brancos. Moisés não teve o privilégio dos seus antecessores, dos seus antepassados, de viver 300, 400, 500 anos. Chega um período que todo mundo morre nessa fase, e aí começam a viver até no máximo 120, 150 anos. Moisés morre com um período de 120 anos, 3 períodos de 40 anos. E agora, como ficou o povo? Deus fez uma promessa: tira o povo do Egito, agora leva o povo para a terra de Canaã. E o povo não chega na terra de Canaã. Deus pega Moisés, leva Moisés para o monte, diz: aqui você não desce mais, você vai ficar aqui, você vai morrer aqui. E agora prepara Josué, o seu sucessor, o líder, o presidente da República Federativa de Israel, o pastor de Israel, agora é Josué. Que desafio, irmãos! Imagine, você tem um povo, pelo que a história nos fala, mais ou menos eram mais de 6 mil homens, ou muito mais. Não dá para lembrar agora, não me lembro agora a quantidade, mas era muita gente. Muita gente. Deus coloca para Josué 3 grandes desafios. Primeiro, uma missão: conduzir o povo à terra prometida, apesar dos desafios e obstáculos que ele iria enfrentar, porque Deus ainda no monte, falando a Moisés, disse: esse povo vai se rebelar contra mim, se prepara, mas eu vou consumi-los, eu vou pôr a mão. Então Josué assume o pastorado de Israel, a presidência de Israel, sabendo que o povo iria cometer erros que seriam fatais na vida do povo. Segundo desafio, o foco de Josué. Qual era o foco de Josué? Esforçar, não perder o ânimo, fazer conforme a lei, seguir em frente, não se apartar da palavra de Deus em hipótese alguma. Terceiro, o resultado. Josué tinha como missão entregar o povo na terra prometida. Eu sempre falo e aprendi que missão dada é missão cumprida, né, meu marido? Eu sempre, nas missões que me são dadas, missão dada é missão cumprida. Temos que cumprir uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão aqui na igreja. Este aqui é o nosso Israel. Cadê o nosso líder? Não temos mais, mas temos um Deus que é o nosso líder. Fica o desafio para cada um de nós. Agora nós estamos como na figura de Josué. Cada um que é líder de departamento, cada um que exerce um ministério na igreja, qual o seu desafio hoje? Qual é a sua missão? Conduzir aqueles que estão sendo liderados por você.
não se apartar da palavra de Deus, porque você vai fazer com que esse seu liderado herde uma herança eterna, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. É tão maravilhoso olhar para a palavra de Deus, e você vê o resultado lá em Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14, depois você pode ler isso na sua casa com calma, onde Deus mostra para Josué: aqui está a terra, antes tem duas escolhas, ou bênção ou maldição. Nós vivemos, irmãos, desafios todos os dias, e nós temos que encarar todos os desafios de frente. Não é momento de recuar. Seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida acadêmica, seja na sua vida espiritual, seja na igreja, não é momento de recuar. Aliás, não se recua. O único momento que a gente pode recuar é quando nós somos aquelas flechas que Deus usa. Já perceberam o arqueiro, quando ele vai tirar uma flecha? Primeiro ele puxa, ele recua a flecha. Ele recua, ele dá potência, ele dá força. Quando ele solta, a flecha atinge o alvo. Esse é o único recuo que nós precisamos. Qual é o recuo que nós precisamos fazer agora? Orar, buscar a face do Senhor, se humilhar, buscar a presença do Senhor, buscar a palavra do nosso Deus. Eu sempre falo no hospital para os pacientes: um dia de cada vez. Nós usamos, né, irmã Marília, essa frase nos acompanha, o pessoal da área da saúde acompanha, um dia de cada vez. Não dá para viver amanhã. Ontem eu fui chamado no hospital para um atendimento, um paciente pré-operatório. Coisa simples, uma tirada de cálculo renal, teve alta na noite. Mas quando eu cheguei no quarto, ele já estava aflito. Ele: quando é que eu vou ter alta? Eu falei: calma, é a equipe médica que vai te dar alta. Primeiro você tem que passar pelo procedimento cirúrgico, depois você terá alta. É um dia de cada vez. Então, pastor, como é que eu vou viver? O segredo já está aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Moisés, ele conduziu o povo durante esse período de 40 anos, e agora Josué assume. Nós não sabemos a idade de Josué. Josué, ele vai morrer com 110 anos, ou seja, ele completa a mesma idade da nossa igreja. Olha que bênção, né? Só que a igreja não vai morrer com 110 anos. Nós vamos triunfar muito mais, porque somos mais que vencedores. Os homens passam, a igreja fica. Os líderes passam, mas a igreja fica. E eu e você somos a primeira igreja batista do Brasil, com muito orgulho. Cada dia, irmãos, é dia de aprendermos uma lição. Cada dia, amanhã, quando você acordar, qual vai ser a sua lição que você vai aprender aqui? Eu vou aprender. Amanhã Deus nos ensinará lições importantes. Mas há um monge britânico do século VIII, ele falou 3 coisas importantes. Aliás, ele cita 3 coisas importantes para o fracasso. Primeira coisa para o fracasso que ele cita é: não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Eu vou repetir, a receita para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, e não perguntar o que se ignora. Coisa interessante, as habilidades e competências de Josué foram dadas não só porque Deus deu a ele habilidades e competências, mas Moisés trabalhou a vida de Josué para ele assumir o povo. Não pegou um indivíduo do nada: ó, vem cá você, tapa-buraco. No reino de Deus, irmãos, não há tapa-buraco. Eu tenho um dom, você tem um dom, cada um tem um dom, e louvamos a Deus por cada um dos irmãos que tem seus dons espirituais, e assim exerce o ministério conforme Deus colocou. E assim, como que nós vamos ter sucesso? Aplicando os nossos dons espirituais na obra do Senhor. Eu trago um desafio da parte de Deus para a sua vida: orar pela igreja. A Deus toda a honra e toda a glória, mas orar pela vida do irmão Reinaldo. Eu oro toda madrugada pela vida dele. Por quê? Deus deu a ele o dom de ser vice-presidente de uma igreja. Deus deu a você o dom de tocar, de reger, de ministrar, de liderar. Deus te deu habilidades e competências para o quê? Você exerça aquilo que Deus quer no reino de Deus. A mesma coisa aconteceu com Josué. Ele foi substituído lá em Números capítulo 27, verso 18, nós vemos Deus escolhendo
Josué, Deus escolheu Josué, Deus separou Josué. Irmãos, fiquem calmos, fiquem tranquilos, Deus já está escolhendo Josué para a nossa igreja. Acalma o teu coração. Não fica ouvindo o que não deva. Acalma. Deus é Deus, controlador de todas as coisas. Não é o que eu quero, o que você quer, é o que Deus quer. O que Deus quer é o melhor para a nossa igreja. Os planos que Deus tem para nós são planos de paz, de prosperidade, de um futuro maravilhoso. Lembra que eu disse uma vez que eu orei aqui? Deus não patrocina fracassos. Esse tem sido o lema da minha vida. Vamos confiar em Deus. Mas as competências e habilidades que são dadas a você, você precisa exercer. Eu convido você que está em casa, sentado. Meu irmão, está na hora de vir para a igreja, ajudar, trabalhar. E pandemia, não se preocupa com pandemia, usa máscara, tem um álcool gel, põe distância, está tudo tranquilo. Nós temos hoje uma medicina avançada, lógico, nós temos que respeitar todos os protocolos, estamos respeitando e vamos respeitar até o último momento. Mas tem uma coisa que não está no protocolo, que é a preguiça espiritual. Não pode. Você está deixando de abençoar pessoas. Deus precisa, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E Deus quer você na casa dEle. Participe. Porque é aqui onde nós aprendemos. Cada professor de escola bíblica dominical aqui faz um esforço hercúleo para preparar uma mensagem e vai transmitir para você. Outro desafio que eu te dou, pensar amanhã no que você vai aprender hoje. E agora nós temos Josué, nosso tempo já está acabando, infelizmente. Mas eu vou correr aqui para... Aqui é muita coisa para falar para os irmãos. Mas vamos respeitar os nossos horários. Josué agora está diante de um grande desafio. Como fazer? Ora, execute aquilo que você aprendeu. O texto é claro, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque farás prosperar o teu caminho. E como nós vemos esse monge falando que o segredo para o fracasso é não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que se ignora, ao contrário, o sucesso, o êxito daquilo que está na nossa mão é justamente este. Primeiro, ensine o que você sabe. Isso eu chamo de generosidade mental, é partilhar. É compartilhar as coisas. Tem pessoas que não querem ensinar os outros, com medo de perder o seu lugar. Não precisa, no reino de Deus não há isso. Somos vasos, instrumentos preciosos nas mãos do Senhor, que Ele usa a cada momento. O que eu sei eu ensino. É lógico que nós encontramos algumas dificuldades para as pessoas sucederem a nossa tarefa, né? Ninguém quer lidar com gente morta, mas precisa. Ninguém quer lidar com gente doente, mas precisa. Ninguém quer lidar com gente idosa, mas precisa. Então nós precisamos ensinar o que nós sabemos, generosidade mental. E outra coisa, não só ensinar, vem um desafio pessoal para a minha vida e para a sua vida, que é o quê? Praticar o que se ensina. Eu chamo isso de coerência ética. Eu não posso ensinar e não praticar, eu tenho que ser o primeiro a praticar. Se eu convido o irmão para orar de madrugada, saiba que eu estou orando de madrugada, não porque eu sou melhor que você, pelo contrário, eu preciso orar. Porque às 3 da manhã Deus me acorda, levanta e vai orar, levanta que eu quero falar contigo. A mensagem que Deus me deu hoje para falar à igreja, o recado de Deus para a igreja, aconteceu por volta de 4:30 da manhã, quando Deus me levantou e disse, levanta-te, põe em pé, porque eu quero falar contigo. Eu falei, Senhor, eu estou cansado, estou com sono. Ele falou, levanta, porque eu tenho palavra para a minha igreja. Outra coisa para o sucesso, pergunte o que você não sabe. Vá à palavra, olha, diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Qual era a dúvida de Josué? Vai na palavra, a lei está dizendo. E aí os advogados aqui sabem muito bem, melhor do que eu, que o que está na lei, cumpra-se. Não é, doutora Antônia? Está na lei, cumpra-se. Mesmo que seja duro, difícil, sim, está na lei, cumpra-se. Esses são os passos para o sucesso de uma igreja. O sucesso para o ministério que Deus colocou na tua mão, generosidade mental, ou seja, a ensinar o que você sabe, praticar o que você ensina, que é a coerência ética, que é exemplo que nós temos que ser para quem está atrás de nós. Pergunte o que você não sabe, porque nós achamos que sabemos tudo. Não sabemos nada. Não sabemos nada.
Eu tentei achar e procurar a idade com que Josué assumiu o ministério em Jerusalém. Não achei. Não sei. Se você souber, me ensine. Agora, o fracasso está em não ensinar, não praticar e não perguntar. Longe de nós isso. O versículo 6 do texto diz: esforço, tem bom ânimo. Está claramente implícito aqui: aprenda o que foi ensinado. Josué só tinha condições de conduzir esse povo se ele voltasse às Escrituras. Paulo recomenda a Timóteo: quando você vier, traga os livros também. Versículo 7, é praticar o que se aprendeu, tudo conforme está na lei. Irmãos, nós somos crentes em Cristo Jesus. A minha vida, ela tem que ser coerente com a palavra de Deus. Então, a minha ortodoxia tem que ser a minha ortopraxia. A minha ortodoxia tem que ser a minha ortopraxia. O que eu falo, eu tenho que praticar. Versículo 8. Tendo cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Não se aparta a tua boca. Não sabe? Pergunta. Medita dia e noite. Se você não sabe, pergunta a palavra. Hoje eu vou pregar lá na Igreja Batista em Quarto Centenário sobre intimidade com Deus. É muito fácil se apartar da Bíblia, irmãos. E quando nos apartamos da Bíblia, o pecado prevalece na nossa vida. Pare de ler a Bíblia, para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Será um desastre. Eu quero citar Moody, em relação à Bíblia, quando ele dizia: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Quer exemplo maior? O Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é? Salmo precioso, rapidinho aqui, eu sei que o nosso tempo foge. Mas bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. 3 práticas simples do nosso dia a dia, que vai tornar a igreja melhor, a sua vida melhor, a sua família melhor. Primeiro, não se detenha no caminho dos pecadores. Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Na nossa caminhada diária, tem hora que a gente cansa, e quando a gente cansa, a gente quer andar num caminho mais curto, não é? Cuidado com o caminho que você está andando, pode ser fatal e perigoso, pode ser não, será fatal e perigoso para a sua vida. Trilhe o caminho do Evangelho. E se você anda, você fica cansado também. Quando você se cansa, você para, você se detém, você se assenta. E quando você se detém, você se assenta. Então, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente à roda dos escarnecedores. Deus não separou isso para você, não, querido. Um pouco mais adiante, depois do livro de Josué, aqui no capítulo, é que eu já li, não é? Só estou voltando aqui para os irmãos, no capítulo 3 de Josué, Deus fala para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. E a palavra santificai-vos é um processo que eu tenho que ter na minha vida diária todos os dias. Portanto, como eu me santifico? Lendo a palavra, vivendo a palavra, buscando na palavra, perguntando para a palavra. Você quer ver maravilhas na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua família? Busque a palavra. Eu não sei como fazer. Vá à palavra. Se você não sabe como tratar a sua esposa, vá à palavra. Tratar o seu esposo, vá na palavra. Tratar os seus filhos, vá na palavra. Isso, ó Deus, me faz lembrar agora um texto de Salmo muito precioso sobre a relação de pais e filhos. Isso veio agora na minha mente. Só quero passar aqui para os irmãos bem rapidinho. Por exemplo, no Salmo capítulo 2, o verso 12, diz: beija o teu filho. Abraçar. Falta muito abraço hoje. Falta muito carinho na família. Isso vai se aplicar a cada um de nós. Se eu não sei o que fazer, qual é o ensino? Está na palavra.
Então, o que o professor ensina hoje para você, como modelo de igreja, comece a viver na sua vida. Vocês estão nas cartas de Tessalonicenses, cartas belíssimas. Paulo escreve aos Tessalônicos, coisas maravilhosas. Você vai ver sobre santidade, sobre vida cristã, e assim por diante. Não vou entrar no mérito da questão dos professores, porque não tem competência para isso. Mas vamos aprender com a palavra, vamos viver a palavra, vamos ensinar a palavra aos nossos filhos. Eu ainda volto em Deuteronômio, só para terminar aqui a nossa mensagem, no capítulo 6, a partir do verso 1, mas principalmente, é do capítulo 4 em diante, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Olha que coisa preciosa, irmão. Não é no coração, não é no cardia, é na mente. Guarde a palavra de Deus na sua mente. E olha que coisa maravilhosa, o verso 7 de Deuteronômio capítulo 6. E ensinarás aos teus filhos, delas falarás sentado à tua casa, andando pelo caminho, deitar e te levantando. Que coisa mais gostosa do que ensinar a Bíblia para os nossos filhos? Permitam-me uma citação pessoal. Quando estava no seminário, eu e a Cláudia, a Juliana nasceu. E nós aprendíamos coisas importantes lá na igreja. E uma das coisas que eu aprendi foi: escreva versículos bíblicos e espalhe pela sua casa. E nós começamos a escrever versículos bíblicos. Assim que a Juliana começou a ler e a falar e a entender, ela começou a recitar versículos bíblicos. Fizemos com a Lídia a mesma coisa, eram versículos bíblicos espalhados para toda a casa. Você está ensinando teu filho, a tua filha, os caminhos do Senhor, as palavras preciosas. Você está doutrinando o seu filho na palavra de Deus. Ensina o caminho, o menino no caminho que deve andar, vai ver Provérbios 22:6. Se você sabe, meu irmão, minha irmã, você é pai, você é mãe, você é sacerdote, sacerdotisa do seu lar, você tem que ensinar, porque se você não ensinar, vai ter fracasso. Partilhe da palavra de Deus. Ainda hoje partilhamos em casa. Sentamos para tomar um café, eu, a Cláudia e a Lídia, porque a Juliana já está casada, mas nós sentamos ali e conversamos sobre a palavra de Deus. A Lídia pergunta, questiona. Não tenha medo do teu filho perguntar se anjo tem, qual é o tamanho da asa do anjo, porque criança faz cada pergunta, que só a mão do anjo mesmo, não é? Cadê Deus? Quem é Deus? Eu não sei. Mas são perguntas importantes. Você ministra no teu filho a palavra de Deus, ensina o teu filho, você vai ver resultado na tua família. Você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a tua família. E eu quero concluir essa breve mensagem, dizendo que praticar a palavra de Deus é o caminho para uma vida de sucesso, uma vida de êxito. Pratique a palavra de Deus. Mas antes de praticar, aprenda. Não seja sábio aos seus próprios olhos, como está lá em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7. Confie no Senhor de todo o teu coração. Primeira coisa, a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos estão nas mãos de Deus, eles pertencem a Deus, Deus cuida deles, você cuida das coisas do Senhor, que Deus cuida da tua família. As coisas da igreja, tudo isso aqui pertence ao Senhor, tudo isso aqui é santo. Até instrumento, irmão, isso aqui é santo. Isso aqui não pode ser tocado de qualquer forma, não. Vamos cuidar da casa de Deus, principalmente agora, que Deus vai cuidar da nossa vida. Aprender a palavra, e aí vamos praticar. E o que eu não souber, pergunte. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. E o verso 7 de Provérbios diz: não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor é respeito, viu? Não é ter medo de Deus, não. Temer é respeitar, é ter reverência. Quando você sair da sua casa hoje para vir cultuar a Deus, saia com espírito de reverência. Entre na casa do Senhor com espírito de reverência, porque tanto Moisés quanto Josué foram advertidos por Deus. Tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é terra santa. Lembra de Moisés lá na sarça? Lembra de Josué, quando ele estava prestes diante da muralha, estava lutando e apareceu um anjo, e o anjo disse para ele: olha, venho como príncipe do Senhor dos exércitos.
E Josué pergunta: o que diz o meu Senhor? Ele disse: tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está é terra santa. Irmãos, nós precisamos tomar atitudes que sejam positivas, que acrescentem na nossa vida, que nos faça crescer. E só vamos poder tomar essas atitudes na nossa vida se nós fizermos o que a palavra de Deus está nos ensinando. Vamos poder transmitir aquilo que aprendemos e não vamos ignorar aquilo que não conhecemos. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida agora. Pouca coisa, mas acrescente o Senhor no nosso coração. Grande é o desafio. Missão dada, irmão Reinaldo. O irmão vai cumprir a missão que Deus deu ao seu coração, de ser o nosso líder agora. Porque pesa sobre as costas do irmão Reinaldo, sobre os ombros do irmão Reinaldo, uma carga administrativa e a pior, uma carga espiritual. Está sobre ele. Vamos aliviar a carga do irmão Reinaldo? Você está disposto a cumprir uma missão que Deus pode te dar hoje? Pastor, o que eu vou fazer na igreja? Continue fazendo o que você está fazendo. Eu estou cansado do meu ministério. Não está cansado coisa nenhuma. Repreende isso em nome de Jesus. Por que você vai deixar a classe de professores, a classe de escola bíblica? Por que você vai deixar o departamento infantil? Estou citando aqui, eu não sei se é a intenção do seu coração. Por que você vai deixar o ministério de casais? Por que você vai deixar a área da música? Por quê? Esqueceu que você é um levita levantado por Deus para esta igreja, para abençoar? Esforce-se, tenha de bom ânimo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Vamos caminhar junto, irmão. Vamos caminhar junto, irmã. Exagerando o que disse um pastor uma vez no púlpito: deixa para descansar no céu, porque vai ter vida eterna. Aqui é trabalho. E trabalho dia e noite. Repense se realmente vale a pena você abandonar o que você está fazendo hoje, para dar uma descansada. Deus precisa de homens e mulheres valorosos, por isso Ele te colocou aqui. Você não está aqui à toa, você não veio aqui à toa, você veio para trabalhar. Vamos pegar cada um de um lado, das mãos do irmão Reinaldo, como fizeram Arão. Os profetas de Josué levantaram as mãos de Moisés. Enquanto Moisés tinha com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Abaixou a mão de Moisés, o povo caía em derrota. Eu já falei para o irmão Reinaldo: estou do teu lado, vamos em frente. Não vamos deixar cair não, porque o Senhor é conosco, por onde quer que nós andarmos. Seremos bem-sucedidos, porque Deus não patrocina fracassos. Deus fala ao seu povo.